E aí Paulo vai colocar maravilhosamente isso na carta aos Filipenses, capítulo 2, no versículo 2 assim, quando ele diz assim: Jesus, sendo de condição divina, não se apegou ociosamente à sua igualdade com Deus, mas desensimesmou-se até se tornar humano, morreu em morte de cruz, por isso Deus o exaltou e ele foi vitorioso. Desensimesmar-se não é uma espiritualidade do fracasso, o que eu estou querendo dizer é que o amor, o desensimesmar-se, o dar a vida, tirar a mão, abrir a mão e não deixar a mão presa na cumbuca, isso é o que Jesus entende por amor. E amor é um segredo que qualquer empresário, na sua empresa, se ele amorizar sua empresa, ele vai ter uma empresa de sucesso. Qualquer líder, qualquer pai, qualquer mãe. Mas aí eu pensei, isso tem que ter uma guia. Então eu escrevi o livro, inclusive, no final de cada capítulo, porque Paulo, o amoroso por excelência, ele descobriu esse segredo com requinte, gente. Paulo é um gênio da amorosidade. Poderia-se ler os outros livros dele, as outras cartas, mas eu fiquei só em 7 versículos. Os primeiros 7 versículos do capítulo 13 da carta de Paulo aos Coríntios. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse o amor, eu seria como um bronze que soa, como um símbolo que retine. Alguém poderia dizer, então não pode ficar falando em línguas, é um sino batendo. Não é isso que Paulo está querendo dizer. O que Paulo está querendo dizer é que o amoroso é comunicativo. Então, a primeira virtude da liderança amorosa é a comunicatividade. Opa, mas eu nunca ouvi essa palavra. Qual é a diferença entre comunicatividade e comunicação? Ora, se eu articulo bem as palavras, capacidade neurofonoarticulatória, isso aí, boa, né? E você me entende, eu não sou um pato que fala tudo nem assim, não de pato, porque Deus sei, vamos entender o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, nós estamos aqui, porque ninguém entende, eu não sou um péssimo comunicador, não abre a boca, o cara não abre, não tem jeito, você entende? Ele não é bom comunicador, você não consegue entender as palavras, ou ele fala tudo muito rápido, ele é tão rápido, mas tão rápido, parece que está jogando um jogo de futebol, pelo menos, dá vontade de você gritar, gol! Não é? Não estou falando de comunicador, estou falando de comunicativo. O comunicador é eficiente, o comunicativo é eficaz. O comunicador é simplesmente sem 90% de transpiração, o comunicativo tem 10% de inspiração. O comunicador é eloquente, o comunicativo tem unção. O comunicador tem uma mensagem, estudou teologia, o comunicativo move o coração, mexe com o povo, e a pessoa vai ficando inquieta. Por quê? Porque aquele bichinho vai entrando dentro do cérebro, pelos ouvidos e no coração, e você não sabe mais esquecer, e levanta no meio da noite lembrando uma palavra que ele disse, porque ele era comunicativo. Um padre, aliás, chamava João também, bem velhinho, quando eu era criança, jovem, uns 17 anos, lá na minha terra, em Brusque, um dia eu resolvi, eu não estava querendo estudar naquela tarde, então eu saí e fui limpar um canteiro, plantar flores. Aí ele me olhou e viu aquilo, bem velhinho, já era filósofo, ele disse, frate, vocês chamavam a gente de frate, em latim irmão, frate, que bom que o senhor, ele chamava todo mundo de senhor, até crianças, o senhor não esperou a reunião, porque aqui se faz a reunião, e para avaliar a reunião, e ninguém limpa o canteiro e a flor, o senhor vai ser um professor, o senhor vai ser um pregador. Jamais esqueça do que eu vou lhe dizer agora. Nunca ensine o que sabe, mas o que os outros precisam aprender. Eu não me esqueci o que ele me disse. É dificílimo ensinar o que você precisa aprender. É dificílimo ter
os instrumentais de análise, as categorias de conhecimento, as minhas gavetas internas, e não chegar aqui e esparramar um monte de baboseira para você, coisas impressionantes que eu vi quando estive nas catacumbas de São Calixto. Vou derramar isso. Eu tenho que ter a sensibilidade de saber o que é que você precisa ouvir nessa tarde. Já me aconteceu de ter dentro de mim um grupo só de empresários, a maioria deles sem nem ligar. O livro e o discurso tem que ser formatado para esse ouvido. O comunicativo sabe o que o outro precisa ouvir. Jesus dizia exatamente o que as pessoas precisavam ouvir, não o que ele estava com vontade de falar. Veja para a samaritana. Aliás, ele dificilmente começava um discurso dando respostas, ele normalmente começava fazendo pergunta. É irritante o construtivismo de Jesus, porque isso é construtivismo, no caminho de Emaús. Veja, ele tinha morrido, ressuscitado, ele mandou todo mundo ficar perto de Jerusalém porque ele ia ressuscitar, e os dois não obedeceram. Era um casal, um deles chamado Cleofas, a outra eu desconfio que era Maria, a esposa de Cleofas, que estava ao pé da cruz e viu, mas o olhar dela não foi um olhar de fé, foi um olhar humano, racional. Morreu, acabou tudo, vamos embora, vamos para Emaús. Ninguém sabe onde é aquela vila, mas foram. Emaús. No caminho Jesus se põe junto deles, e poderia ter pego eles pela orelha e dito: eu não falei. E eles, envergonhados, voltariam para Jerusalém. O mestre nos apareceu no caminho e a gente voltou rapidinho. Não, ele gastou a sola da sandália andando, até chegar em Emaús e fazendo pergunta: o que vocês estão conversando pelo caminho? Ah, é? Mas por que vocês estão tristes? E aí, ele fez até uma mentirinha. Jesus mentiu nessa hora, porque eu acho que Jesus ressuscitado mentir já não é mais pecado, ele não tinha mais capacidade de pecar. É um problema teológico que eu tenho, porque eu estou convencido que ele mentiu. Veja, ele sabia quem ele era, sabia que estava ressuscitado, e aí ele pergunta, ele diz assim: acaso és o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que aconteceu por esses dias? Jesus, um homem poderoso em obras e palavras, os sumos sacerdotes o mataram e o entregaram para ser morto. Já é o terceiro. Você não sabe disso? E Jesus diz: não. O que foi? Então, o interrogativo é comunicativo, o construtivo é comunicativo. Meu pai, saudosa memória, conseguia ter paciência até um certo limite com o Joãozinho, que ali pelos 5 anos de idade tinha um repertório de perguntas, como toda criança de 5 anos tem. Por que o carro anda? Ô pai, mas e a gasolina vem da onde? É o petróleo, João. Mas aí o petróleo não é preto, a gasolina é amarela. Então, mas por que a gasolina faz? Não, tem um negócio no tanque que foi uma faísca e faz explodir. Mas de onde sai essa faísca? Não tem. E por quê? Porque um dia ele se encheu e disse: João, pare de tanto porquê. Por que, pai? Fiz até uma música em homenagem ao meu pai, chamada Pai Por Quê? Um dia desse eu canto para você.